Olá, paz do Senhor, bem-vindos ao estudo de mais um capítulo do livro de Provérbios. Nós estamos no capítulo 2, falando sobre os lucros de uma vida sábia. A nossa leitura é Provérbios, capítulo 2, do versículo 1 ao 22, que diz assim: Meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, e se clamares por entendimento e por inteligência suplicares aos brados, se buscares a sabedoria como quem procura a prata e como tesouros escondidos a procurares, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porquanto é o Senhor quem concede a sabedoria, e da sua boca procedem a inteligência e o discernimento. Ele reserva a plena sabedoria para os justos, como um escudo protege quem procura viver com integridade, pois guarda os passos do justo e protege o caminho de seus santos. Desse modo, compreenderás bem o que significa ser justo, ter juízo, agir com retidão e aprenderás os caminhos do bem. Pois a sabedoria habitará em teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom senso te guardará e a plena inteligência te protegerá. A sabedoria te livrará das veredas dos maus, das pessoas de palavras argilosas, dos que abandonam o caminho da verdade e trilham os atalhos da mentira e das trevas, que se alegram em praticar o mal e comemoram a crueldade dos perversos, seguem por atalhos tortuosos e se extraviam em suas próprias trilhas. A sabedoria também te livrará da mulher imoral, da pervertida que visa seduzir com palavras e sensualidade, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro dedicado, ignorando a aliança que pactuou diante de Deus. A mulher imoral caminha a passos largos em direção à morte, que é a sua derradeira habitação, e cujas trilhas todas conduzem ao lugar dos espíritos mortos. Os que procuram jamais retornarão, tampouco voltarão a encontrar o caminho da vida. Entretanto, a sabedoria te fará andar pelo caminho dos homens de bem e aprenderás a guardar a vereda dos justos, porquanto os justos herdarão a terra e os íntegros nela habitarão. Porém, os ímpios serão exterminados da face da terra, assim como dela serão desarraigados os insinceros e desleais. Não vem dizendo na Bíblia que esse provérbio foi escrito por Salomão. Apenas diz que é um provérbio do sábio. Nem todos os provérbios escritos, contidos no livro de Provérbios são de Salomão. Nós já comentamos sobre isso nos vídeos anteriores. Se você perdeu, você pode voltar a este canal e encontrar os outros vídeos. Nós já falamos aqui sobre a sabedoria, falamos sobre o temor do Senhor e agora nós iremos falar sobre os lucros de uma vida sábia, contidos aqui uma boa parte do capítulo 2, falando sobre os lucros de ter uma vida sábia em Deus. Então a gente pega o versículo 5 e nós iremos começar o nosso comentário. Versículo 5 fala: Então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Depois de quê? Depois de eu buscar a sabedoria como quem procura prata. Versículo 4. Buscar a sabedoria como quem procura prata. Prata é algo que representa, nesse contexto aqui, a prata ela representa o dinheiro. Na época, a prata representava muito dinheiro, assim como o ouro. Então, na época em que foi escrito esse provérbio, a prata era uma moeda de troca, altamente comercializada e armazenada. As pessoas se esforçavam bastante para armazenar prata e para armazenar o ouro. Mas não vem falando aqui do ouro, só vem falando da prata, para nós termos um entendimento mais cotidiano do que representa buscar a sabedoria. Por que não falar do ouro e sim da prata? O ouro ele era mais difícil de ser armazenado, ele era mais difícil de ser conquistado, mas era comum que as pessoas trocassem suas mercadorias pela prata. Nos comércios da antiguidade, as pessoas estavam ali vendendo panos, tecidos, comida em troca da prata. Por quê? Porque o ouro já valia muito e era mais dos reis, dos príncipes, dos nobres, mas no dia a dia, no cotidiano, o que era comercializado, trocado e armazenado era a prata. Então, ele vem fazendo essa alusão da prata
a busca pela sabedoria. Por quê? Porque tem que ser algo do cotidiano. Eu preciso buscar diariamente e armazenar essa sabedoria. Como alguém que procura prata, essa pessoa que se esforça tanto para trabalhar, essa pessoa que se esforça todos os dias por várias horas do dia para conseguir dinheiro, esse mesmo esforço eu devo colocar na minha busca pela sabedoria divina. Então, como se eu fosse aquele que o tempo todo está procurando a prata para trocar ou para armazenar, esse mesmo esforço eu tenho que colocar na minha busca pela minha santidade, minha busca pela sabedoria. E eu só consigo obter essa sabedoria divina lendo a palavra do Senhor. Não tem um outro caminho, um atalho para isso. Não. O atalho é a leitura da palavra de Deus. Se você possui uma Bíblia e tem dificuldade na leitura, porque o idioma parece muito mais antigo do que o que a gente fala, porque a tradução é difícil, as palavras são antigas, é um português arcaico, eu não consigo entender as palavras porque já caíram em desuso. O que eu faço? O que eu posso fazer? Eu troco a tradução dessa Bíblia. Eu compro uma Bíblia, uma tradução mais atualizada. Nós temos aí a King James atualizada, nós temos a NVI, que é a nova versão internacional, e nós temos também a nova tradução da linguagem de hoje. Você tem aí um leque de novas traduções mais atualizadas para o nosso português atual, que nós utilizamos no nosso dia a dia, para que eu tenha uma acessibilidade, dificuldade menor. Não vou dizer para você que vai ficar fácil, é menos difícil a leitura, de acordo com a tradução que eu tenho da minha Bíblia. Agora, se você possui uma facilidade com as traduções como João Ferreira de Almeida, Almeida revisada, corrigida, Almeida corrigida fiel, não tem problema, você consegue me acompanhar nesse estudo de Provérbios também. Agora, se você quer, você sente desejo, eu já tentei ler a Bíblia, não consigo entender nada, eu já tentei ler a Bíblia, eu não entendo uma única palavra, o primeiro passo que você deve tomar é trocar a tradução da Bíblia. Não quer dizer que você vai trocar a Bíblia, o conteúdo é o mesmo, mas a tradução, as palavras utilizadas são do nosso cotidiano. Nós conseguimos entender melhor, tá bom? Então, eu busco a sabedoria como quem procura prata. E eu busco a sabedoria como se ela fosse um tesouro escondido. Isso tudo está no versículo 4 do capítulo 2 do livro de Provérbios. Então, a gente vai usar aqui a imagem do pirata para falar sobre os tesouros escondidos. Quando um pirata, nós já vimos isso em vários filmes de navegação, filmes de fantasia, filmes históricos. Quando um pirata descobre que existe um tesouro, ele está escondido, ele primeiro vai em busca da localização desse tesouro. E ele primeiro procura obter um mapa desse tesouro. Então nós já temos aí a alusão à palavra de Deus, que é a nossa bússola, é nosso mapa para os tesouros que o Senhor tem para nós. Quando esse pirata consegue esse mapa, ele guarda com a sua própria vida. Ele não diz para ninguém além da sua tripulação, e isso, olhe lá, que ele possui um mapa de um tesouro escondido de valor muito alto, e ele está em busca desse tesouro. Ele pega esse mapa, às vezes ele se isola e ele fica analisando as melhores rotas para encontrar esse tesouro, e ele também analisa todas as aventuras que ele vai enfrentar, que ele vai encarar durante todo o processo do percurso para encontrar esse tesouro. Então, buscar a sabedoria é como ir atrás de um tesouro de alto valor, um tesouro que vale a aventura, e buscar por tempo indeterminado, no lugar certo, com informação e cuidado, que seria o quê? Um mapa. E o mapa para o tesouro, que é a sabedoria divina, o nosso mapa é a Bíblia Sagrada, palavra do Senhor deixada para nós, a palavra revelada de Deus aos humanos, que é a Bíblia Sagrada. E para aqueles que procuram a sabedoria e a encontram, a sabedoria ela age como um escudo na vida dessa pessoa que procura e encontra a sabedoria divina. Quando eu faço uma aliança com Jesus, entrego a minha vida nas mãos dele e eu olho e digo: Senhor, o Senhor é o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu passo a ter a mente de Cristo, que nós também já comentamos no vídeo anterior. Passo a ter a mente de Cristo, procuro a sabedoria diária através da leitura diária da palavra de Deus. Porque quanto mais eu me aproximo da palavra, mais parecido com Cristo eu me torno. E quanto mais parecido com o Senhor, melhor a minha mente, melhor a minha sabedoria e o juízo que eu tenho da vida. A sabedoria de Deus adquirida e concedida ao homem o torna justo,
Começa aqui os lucros da sabedoria. A sabedoria torna o homem justo, ele passa a ter juízo, ele passa a ser reto em seus atos e anda sempre no caminho do bem. Então, esses são uns dos lucros de uma vida sábia. Mas também tem o livramento. Os livramentos que a sabedoria divina nos proporciona. Versículo 12 até o versículo 16 do capítulo 2 de Provérbios, ele vem descrevendo os perigos e fala que a sabedoria vai nos livrar desses perigos. A sabedoria nos livra de pessoas más e de lábia perigosa. Acredito que todo mundo conhece uma pessoa que tem essa lábia perigosa. E também nós sabemos que existem inúmeras pessoas más. E para que os nossos caminhos não se cruzem com essas pessoas e que nós não sigamos os mesmos passos delas, nós precisamos ter uma vida sábia em Cristo Jesus através da leitura da palavra. Por quê? Porque é na Bíblia que nós vemos os exemplos dos erros e dos acertos. Quem errou e o que aconteceu com quem errou, e quem acertou e o que aconteceu com quem acertou. Os livramentos da sabedoria. Ela nos livra de pessoas más e de lábias perigosas, da pessoa imoral, pervertida, seduzente em palavra e de comportamento sensual leviano. Também nos livra da pessoa adúltera que abandona o seu cônjuge e é instável. Mais lá pra frente nós iremos também falar sobre a imoralidade, contida aqui em Provérbios. Nos fala bastante sobre esse assunto, a imoralidade e o perigo dela. Também a sabedoria nos livra da pessoa que leva à perdição e à morte. E por que eu devo ficar longe dessas pessoas? Eu sei que você compreende a vida, você consegue entender, discernir do porquê de ficar longe desse tipo de gente. Nada de bom tem no final do caminho dessas pessoas. E Provérbios nos diz que aqueles que andam e se relacionam com essas pessoas jamais retornam à paz. A paz acaba e não volta. Por quê? Porque já tem um relacionamento com essas pessoas, já ficam ali naquela amizade ou naquele relacionamento amoroso que não consegue sair, porque tá toda entranhada com essas pessoas, na vida dessas pessoas, e essas pessoas também ficam entranhadas na nossa vida. Por quê? Porque lá atrás nós não agimos com sabedoria, não buscamos o discernimento do Senhor, não buscamos proteção divina e principalmente a confirmação do Senhor. Deveríamos ou não nos envolver com um determinado tipo de pessoa. Então o provérbio já vem dizendo, olha, pessoas ruins, pessoas perversas, pessoas com uma sensualidade exacerbada, pessoas pervertidas, pessoas adúlteras, nada disso deve fazer parte da nossa vida. Nós não podemos nos envolver com esse tipo de gente, porque a nossa paz acaba. Pessoas que andam com esse tipo de gente não conseguem retornar à paz e não conseguem encontrar o caminho de volta à vida. Então, a vida vira um caos e a pessoa parece que não consegue sair apenas pela misericórdia do Senhor Jesus na vida de pessoas que reconhecem que estão em pecado e querem sair dessa vida. Porque somente a luz da sabedoria de Deus é que consegue nos resgatar do pecado. Eu já fiz, Thalita, uma aliança com o Senhor, mas parece que a minha vida não muda. O que está acontecendo? Falta de leitura bíblica, falta de uma vida sábia com Cristo, com Deus. Porque a Bíblia é o nosso mapa e a nossa bússola. E o nosso tesouro, fora a salvação, é ter uma vida sábia, a sabedoria divina, ter a mente renovada, transformada em Cristo Jesus. Mas nós só conseguimos isso tendo a leitura bíblica em dia. Você olha e fala assim, a primeira vez você gostou muito do conteúdo e leu. A segunda vez você também leu e gostou bastante. No terceiro dia você começa a se cansar. No quarto dia você olha e fala assim, mais tarde eu leio. No quinto dia, chega de noite, você já está cansado, você não quer ler. O que está acontecendo? Você se cansa e é comum. Mas nós precisamos, além de amar a palavra de Deus, nós precisamos ter disciplina. Todos os dias eu preciso ler essa Bíblia. E eu sei que eu preciso ler a Bíblia, eu vou reservar um horário. E eu não posso passar dele de... Estou fazendo uma coisa, veio o horário de ler a palavra de Deus, eu ainda estou fazendo essa coisa e eu vou continuar, e se der tempo lá no final do dia
eu faço. Não, querido, tenha um compromisso com a leitura bíblica, porque você está indo atrás da sabedoria divina. Então tenha isso em mente. Para ter o lucro de uma vida sábia, eu preciso buscar a sabedoria como quem procura a prata e como se ela fosse um tesouro escondido. Se essa palavra falou com você, se inscreva nesse canal e ative as notificações para não perder nenhum outro estudo do livro de Provérbios. Nós vamos o livro inteiro. Em alguns capítulos a gente vai pular porque fala sobre um tema específico e eu estou reunindo todo o conteúdo para trazer também para este canal. Então, se você gostou, fica aqui comigo, se inscreve e a paz do Senhor Jesus fique com Deus. Tchau!